Oi, gente! Hoje o Conversando Com vai interessar quem quer ser visto no mundo digital. Ou seja, eu acho que eu posso falar que é todo mundo, né? As novas tecnologias geraram uma verdadeira revolução na forma como a gente se comunica. O uso das mídias sociais por parte das pessoas e das organizações vem cada dia mais ganhando força e espaço na vida e nos negócios. Dentro desse novo universo estão as redes sociais, onde a gente interage e expõe nossas opiniões e experiências, influenciando e sendo influenciado de diversas maneiras. Para falar sobre esse mundo, a gente hoje recebe a social media e influenciadora digital, Anne Barros. Anne, obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. É um grande prazer, Andréa, receber esse convite de que você. Bom! Assim, pessoa que eu admiro muito, um trabalho incrível que você tem. Obrigada! E poder falar um pouquinho da minha experiência profissional como digital influencer e ainda hoje mais como social media, para mim que é um grande prazer. Bom, hoje o espaço aqui é seu, então começa já contando como é que começou essa tua jornada. Então, essa minha jornada como digital influencer começou em 2013, logo após ter meu filho. Eu trabalhava na multinacional japonesa, então 2013, quando a gente volta um pouquinho, né, 2013 e 2015, a gente enfrenta um grande problema econômico, que é quando tem aquela demissão em massa, Porto Swap, então muitas empresas fechando. Então, nesse tempo aí, eu trabalhava na empresa que trabalhava sob demanda, né? Então a gente ficava 3 pessoas no escritório e não tinha muito o que fazer, porque como a demanda não vinha, a gente não conseguia executar nossas atividades. Então, imagine ficar num quadrado 8 horas sem ter que fazer nada, absolutamente nada. Então, aquilo ali, o dia ficava se arrastando, né? Entendi. Então, eu conversava muito com o meu chefe na época, eu disse assim, eu posso ficar na internet, né? Pelo menos assim, para matar o tempo. Ele vai, eu tô assistindo aqui futebol, eu tô assistindo, fica na internet. E foi assim que eu entrei no mundo do blog, na época. E eu abordava o assunto, entrei na parte de moda, porque eu vi uma problemática muito grande. Quando eu saía para almoçar com ele na hora de almoço, eu sempre me vesti muito executiva, porque eu trabalhava nessas empresas que precisavam dessa formalidade. E me incomodava muito quando as mulheres iam almoçar, eu sempre usei saia lápis, por exemplo, então usava saias e vestido e elas se sentavam de forma que a gente começava a ver lances que não queria ver. Entendi. Então eu via nisso uma problemática que eu poderia dar uma solução como dicas. Então o blog nasceu disso, né? Dessa problemática que eu conseguia visualizar no meu meio. Sim. E eu começava a passar dicas de moda, foi super despretensioso, foi nisso aí que nasceu. Entendi. Na época, o Mundo Feminino Baiane, né? Então eu trazia dicas de moda que eu pesquisava na internet e não sabia nada de técnica. Na época, o Instagram, que era o meio de comunicação que eu usava, não era tão forte quanto hoje era. Então o oceano era muito azul, muito profundo para mergulhar. Né? Então eu ganhei muitos seguidores, cerca assim, de um mês eu ganhava 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores. E às vezes eu fazia sorteios tipos de um esmalte com um batonzinho que eu comprava ali, numa lojinha, e ganhava um monte de seguidores. Então naquela época funcionava dessa forma. Hoje, a rede social pede outro comportamento, né? Pede outra postura, pede outra comunicação. Então eu vi crescendo junto com essa rede social, né? E hoje, não mais tão forte como uma digital influencer, hoje me posiciono mais como social media para ajudar exatamente empresas com essa minha experiência. Fiz meu MBA em Comunicação e Marketing e Mídia Digital e também outros cursos profissionalizando para poder falar realmente com empresas, para empresas começar a se posicionarem mais profissional dentro da rede social. Entendi, porque hoje já não é mais para amadores, né? Não. Tem que se profissionalizar mesmo. Exatamente. Anne, explica pra gente qual a diferença entre digital influencer e social media. Bom, a diferença até o próprio nome já diz, como digital influencer, é influenciar digitalmente. Né? Quando eu saí das dicas, que eu acabava influenciando pessoas através das dicas, eu ganhei uma comunidade, né? Pessoas que me seguiam pelas dicas, porque eu criava um certo tipo de conteúdo, mesmo sem saber que estava criando. Na época, realmente, eu não entendia isso da rede social. Então, eu criava um conteúdo, as pessoas se identificavam com esse que tinha aquela problemática, ou seja, aquela dor, né? E as pessoas começavam a me seguir porque achavam aquilo relevante. Então, eu influenciava as pessoas com as dicas que eu dava. E, ao mesmo tempo, não era tão forte os stories. Então, eu tinha a minha imagem, mas muito pouco na época. E acabava que influenciava as pessoas com dicas que eu usava até de um batom, essa nova cor do momento da marca tal, né? Eu tô usando marca tal, fulano tá usando perfume tal. Então, assim, as empresas começaram a ver
mercado ali, possibilidades, né? Então eu acabei recebendo muito press kits, muitos recebidos eu fazia na época, e acabava que eu começava a mostrar o que eu tinha recebido, eu começava a usar, mostrar que estava usando, e acabava que influenciava as pessoas que queriam comprar, queriam ter, desenvolver o desejo nos seguidores de ter aquilo. Então acaba que o digital influência é isso, ele influencia através do que usa, né, de suas posturas, de seus posicionamentos no mundo digital, e acaba influenciando pessoas. Agora tem que ter uma responsabilidade muito grande no que você influencia, né? Porque tudo ali pode dar também um efeito rebote ou um efeito negativo. E o social media é aquela pessoa por trás, é o back-office das redes sociais. É quem faz realmente as coisas acontecerem. Usa de análise de métricas para saber como é que aquele post está se comportando, faz pesquisa de mercado, olha o concorrente, agenda post, cria, dependendo da arte, né? Tem um web design, mas dependendo ele pode criar também. Então é tudo que faz a empresa movimentar de forma digital. Então tem uma pessoa que gerencia as redes sociais, é um social media. É mais profissionalizado. É mais profissionalizado. Entendi. Como é que a gente pode nos apresentar ou apresentar um produto ou uma empresa de uma forma mais produtiva nas redes sociais? Olha, é importante, como eu falei logo no início, a empresa entender para quem está falando. Então assim, acho que assim como no mundo offline, no mundo online não vai ser diferente. A gente tem que conhecer principalmente a nossa persona. Quando a gente conhece a nossa persona, aí eu vou voltar também para aquela questão que eu trouxe aqui de diversas redes sociais nascendo. Quando a gente conhece a nossa persona, a gente sabe onde ela está. Então não é preciso uma empresa, ela está em todas as redes sociais. Se você não consegue hoje gerenciar uma única rede social, eu não vejo porque tu ainda ir para as outras. Porque cada uma pede uma comunicação diferente. Exato. O Twitter, ele pede uma comunicação diferente. O Instagram, ele pede não dá pra gente pegar e replicando. Não dá. Tem gente que quer marcar presença em todas as redes sociais, mas quer fazer um único post, um único texto e já tá. Isso não dá certo. Entendi. Não dá certo, porque cada rede social tem uma particularidade. Então, assim, é importante a empresa, primeiro, saber conhecer a sua persona, conhecer a sua dor, a dor da sua persona, porque você dá ali, você consegue trabalhar e entregar soluções. Quando você entrega soluções na sua criação de conteúdo, você consegue se conectar com ela, você consegue criar uma comunidade de fãs, vamos dizer assim, em que admira o teu trabalho, e você vai começar a vender, a se posicionar de forma mais coerente com o teu negócio, de uma linguagem mais assertiva. Então, é isso, é a dica que eu dou para que a empresa possa realmente se posicionar de uma forma mais correta. Como é que uma empresa, um negócio, ele pode, assim, entrar na rede social com responsabilidade social, realmente? Gente, a questão de responsabilidade social, desculpa, é muito séria. Principalmente nos dias atuais em que a gente muda uma vírgula de uma frase e já muda todo o contexto, né? Então, eu acho que a empresa, não só a empresa, mas as pessoas também, eu vou falar um pouquinho para você, tome cuidado com as fake news. Eu acho que essa é a primeira responsabilidade que a gente tem que ter no mundo digital, são as fake news, é propagar aquilo que a gente não sabe, a procedência da comunicação, e a gente sabe quanto isso aí dá um efeito, assim, faz uma bola de neve na rede social, né? Então, acho que as empresas têm mais do que... As pessoas também, mas as empresas mais do que nunca têm que tomar cuidado com o que propaga, os movimentos que elas se adentram, né? Dentro de que movimento, o que é que aquilo vai gerar. Ter cuidado também com a comunicação que ela trabalha, porque às vezes você quer passar uma informação e acaba gerando outra. Por exemplo, teve a questão até do Big Brother, do que fala do cabelo do rapaz, que gerou um efeito muito maior, extenso. Fizeram, acho que compararam o cabelo de uma pessoa a uma peruca de um monstro que tinha lá, e deu um efeito assim muito grande aqui fora. Eles nem tinham noção do que estava acontecendo. E isso acontece no mundo digital. Você escreve uma coisa querendo passar uma mensagem, quando vê tá passando outra. Então tem que ver a conotação que aquilo está gerando. É porque eu acho que quando a gente fala de publicidade, tudo que está sendo usado como publicidade passa por uma censura, entre aspas, né? Tem um controle, não, isso não pode ser falado, isso não pode ser dito, criança fazendo isso não pode. E na rede social, né? Termina que a empresa contrata um influenciador e não tem assim um briefing, não tem... Às vezes tem, mas geralmente é muito livre, é muito sem controle, né? Não tem aquela uma empresa reguladora para aquilo pode, isso não pode, né? Acontece muito isso, por exemplo, inclusive porque tem empresas que não contratam, sempre tem o sobrinho que faz, a prima que faz. Então, assim, as empresas,
eu gerencio algumas contas hoje e eu tenho clientes que são médicos, outros que são dentistas, então tem conselhos, né? Então, assim, para eu construir o conteúdo para aquele profissional, eu tenho que... Isso aqui pode... Como é que... Que bom que tem, que bom que tem muitos outros setores que não tem e aí fica terra de ninguém. Fica terra de ninguém. E isso é um risco muito grande. Né? E mesmo assim, tem pessoas que, mesmo com esses conselhos, não olham. E tá aí o CRM bate em cima, o CFO bate em cima. Então, assim, é importante ter esse cuidado na comunicação. Eu sempre digo assim, que a comunicação clara, curta e objetiva, de fácil entendimento, é importante para que não dê esse conceito dúbio, sabe? Você não consiga querer passar uma coisa e acaba passando outra. Mensagem clara, objetiva. Tipo isso. E responsável, né? Responsável. Tem que ter esse tipo de cuidado, né? As empresas, quando forem construir seu conteúdo, muito mais importante que volume é entregar qualidade. Exato. Pra gente terminar, queria que você desse alguma dica, não é? Sempre curtinho. A gente queria uma dica pra gente estar usando as redes sociais, mas que a gente não seja usado por ela. Pra gente também não se tornar um refém. Gente, a gente acaba, na pandemia tá complicado. Porque eu tô vendo isso aí, as redes sociais, a internet puxar mais da gente e acaba afastando um pouquinho dos que estão perto, né? Eu acho que estabelecer primeiro um período para que você possa também dedicar aquele tempo a você, senão fica um tempo muito gasto, não rico, né? Isso não acontece só com as redes sociais mais, mas é importante você estabelecer um período. Mesmo empresa, principalmente empresa que tem que estar lá respondendo, se você não pode contratar alguém para estar respondendo por você, é importante que você responda todas as pessoas que estejam conectando-se, conversando com você, sim, mas bota um período. Um limitezinho. Um limitezinho. Eu vou parar aqui 5 minutos da manhã ou 10 minutos da manhã para responder todo mundo, ou então à noite, mas se responda todo mundo, mas que você bota um limite para responder todo mundo. Que você tenha lá sua presença digital, sim, fazendo seus stories, mas que não seja assim, só isso, porque acaba que você cria uma dependência de ter que estar fazendo, né, uma necessidade. E eu tenho clientes que fazem isso, se calma, você cria uma ansiedade. Então, hoje eu tenho um cliente que ela é ansiosa em ter que estar, ela é usada pela rede social. E é difícil tirar. E é difícil tirar isso da pessoa que já adentrou isso na sua rotina. Essa dependência na rotina fica comum, você não percebe que está sendo usado pela rede social. Então, assim, a dica que eu dou é você estabelecer um período do seu dia para ficar ali, mas tentar ocupar a mente com outra coisa. E que seja saudável, né? Seja Quando saudável. começar a atrapalhar é porque não tá indo bem. Teve uma vez que eu vi o padre Fábio de Mello falando o seguinte, que ele estava tanto no Twitter, que ele começou a incomodar ele, que ele deixava de ler livros, que ele gostava muito de ler livros. E ele acabava que lia digitalmente, e ele tinha o prazer de pegar livros e ler. Então ele acabou saindo um pouquinho das redes sociais na época, fez uma imersão espiritual dentro dele e voltou com mais centrado, né? Senão eu vou pegar a rede social ali um pouquinho, interagir com as pessoas, mas eu vou dedicar um tempo também à leitura, que é o que eu gosto, fazer o que eu gosto. Então eu acho que isso é saudável, manter esse tipo de prática. Né? Bom, queria te agradecer mais uma vez. As suas informações aqui, acho que com certeza ajudaram muito. Fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Bom, a gente fica por aqui. Espero que a gente tenha aprendido um pouco, né, sobre esse mundo digital que está sempre em transformação e a gente tem que correr atrás para acompanhar, né? E eu converso com vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Até mais.